Olá, gente de bem de todo o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Professor José Alessandro Neves para mais um vídeo. Olha, eu sei que tem sido muito nojento. Temos que estar lidando aqui com o mais baixo nível de promiscuidade, sobretudo vindo por parte daqueles que falam em nome de Deus, da família tradicional, que usam a Bíblia, que assumem púlpitos. O índice de pastores, líderes religiosos envolvidos em todos os tipos de práticas ilícitas, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, é muito grande. Sobretudo no que diz respeito aos crimes contra menores e a intimidade da mulher, isto é, violência sexual. Eu não posso usar outro termo aqui. Tenho sido atacado, criticado e detratado por todos os tipos de gente que usa a Bíblia, que diz que defende a família, mas que não entende que aqui não há generalização. Nós queremos apenas melhorar um pouco mais a imagem do evangelicalismo brasileiro. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês a que ponto nós chegamos. Eu sou estudante do curso de Direito, estou tendo muitas dificuldades para dar continuidade à minha atividade devido a sérios problemas de saúde da minha esposa, não econômicos ou sociais, mas mais de saúde da minha esposa. Mas eu entendo como funciona a judicatura brasileira. Também não estou aqui para detratar os operadores do direito. O meu sincero respeito, máxima data vênia a todos da magistratura. Mas fato é que realmente a carreira de um advogado é muito difícil. O advogado, muitas vezes, ele se compromete a entrar em uma via de dupla mão. E, portanto, nenhum dos pontos que eu analisarei ou críticas que farei tem a ver com um ataque à pessoa do advogado. Até porque eu costumo sempre dizer que mais do que o interesse econômico e o comprometimento com a judicatura, é emancipável o sujeito da profissão. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. Talvez para você esse conteúdo não tenha relevância, mas para outros tenham. Eu peço que você compartilhe. Eu sei que você evangélico faz biquinho, fica chateado comigo pela minha forma de ser, o meu jeitão, né? Como disse um advogado aqui numa oitiva na Câmara de Vereadores de Itaocara, que eu sou irascivo, realmente. Principalmente quando eu uso a irascividade como mecanismo de defesa. Bem, eu vou soltar a vinheta e eu volto já para a gente poder tentar entender esse problema relacionado ao pastor que declarou que a criança é culpada pelo abuso sexual. Muito bem, eu desejo para você muita paz, muita felicidade e sucesso na sua carreira, seja ela como operador do direito, professor ou teólogo, ou mesmo na sua vida pastoral. E, portanto, sem generalização, vamos entender isso aí, pessoal. Eu tenho um vídeo aqui que já está passando de 40 mil visualizações em que eu analisei o comportamento de dois ditos representantes evangélicos. Ambos pastores. Um que disse que chamar a filha de mulherão e dizer seu te pego e dar beijinho roubado era apenas uma maneira carinhosa e brincadeira de pai e filho. O outro, depois de um sermão, declarou que a criança vítima da violência sexual, para não falar o termo aqui, senão prejudica o meu canal, é ela que é a culpada em muitos dos casos. Vamos tentar entender a defesa do pastor que relativizou o abuso de crianças. Veja, eu não vejo problema de um advogado fazer de tudo para defender o seu cliente. Aqui em Itaocara, 2 advogados foram pagos para tentar, de fato, impedir a cassação de um vereador com todos os elementos probabilísticos de quebra de decoro, infração político-administrativa, entre outras. Sem contar questões que envolvem a persecução penal. Enfim, eu não vejo problema. O advogado tem que fazer isso. Agora a questão é relativizar. Será que a relativização é um caminho para um advogado
diante de uma situação que compromete, de fato, a integridade e a pureza das crianças de nosso país, sobretudo, que estão sendo vítimas. E veja, nós não temos indícios de ateus, umbandistas, candomblencistas, satanistas sendo presos por aquele termo. Não, são de pastores. E contra fatos não tem argumento. Eu estou passivo de responder processo pelo que eu estou falando e, portanto, falo com a mais segurança jurídica possível. É vergonhoso. Vamos ler isso aqui para você entender. Defesa de pastor que relativizou o abuso de crianças se pronuncia. Vamos ler isso aqui, olha. Pastor de Goiânia disse que crianças têm culpa de abusos em alguns casos. Olha, eu fiz uma análise, o vídeo está aqui para você assistir, que eu refutei cada argumento desse pastor e de qualquer pastor que tentar defender isso. Fiz uma refutação teológica, filosófica, jusfilosófica, jurídica e até mesmo moral, mostrando como que essa gente é sem caráter, sem moral e sem pudor. Tá perigoso deixar crianças hoje ao domínio de pastores. Não estou dizendo que todos cometem esse tipo de ilicitude, mas é fato que o problema está sério. É claro que eu entendo o papel da defesa, que é evidente, que precisa cumprir o seu papel como jurista, como advogado de defesa, e tem que fazer de tudo para que esse pastor não responda por apologia ao crime de violência sexual ao menor. Eu acho que eu encontrei um termo bem propício aqui para a gente utilizar. Para vocês terem uma noção, é nojento demais nós vermos os argumentos da defesa. É claro que o advogado ele tem que fazer de tudo, ele tem que se desdobrar, realmente, porque ele está sendo bem pago, o seu cliente corre o risco, evidentemente, de responder pelo crime de apologia, não quer dizer que ele tenha cometido o crime de abuso sexual contra a criança, mas vindo com um argumento desse eu já fico preocupado. O nome do pastor, segundo os portais midiáticos, é Jonas Felício Pimentel. É disso aí para pior. Ele se pronunciou após a declaração polêmica do religioso, ou seja, o advogado, tá? Sobre crianças terem culpa de serem abusadas em alguns casos. Primeiro, que eu já provei em uma análise jurídica, ético-normativa, psicológica em Foucault, em Merleau-Ponty, em Freud, em Lacan, que é impossível você dizer que uma criança ela seja culpada por despertar no outro desejo violento de atentado à sua intimidade e integridade física para... Eu estou conseguindo uns termos aqui, tá gostando? Para a gente não ser punido pelo YouTube. Pior é ver evangélicos defendendo isto. Agora existe um termo usado pelos evangélicos. Estão tirando do contexto. Que maneira mais safada de tentarem justificar a canalice, não acham? Vamos lá. Segundo a defesa, e o texto que foi assinado pelo advogado Leandro Silva, e eu vou falar o que ele falou, e que não há a clara intenção disso. Eu lerei para você, não dá para compartilhar a tela, devido a problemas já do próprio Restream, mas eu lerei aqui e vou deixar o link na descrição, ok? O Leandro Silva, advogado, e com todo o meu respeito ao advogado, falou se tratar de orientações aos fiéis sobre o cuidado com os filhos. Está de sacanagem. Típico de um advogado que tentou defender um vereador aqui caçado com todo o contorcionismo. É típico disso. Tentar justificar com contorcionismo retórico, argumentativo, aquilo que na verdade é improcedente. Orientações aos fiéis com cuidado de filho. Não.
Eu posso estar dando qualquer tipo de orientação a uma audiência, mas eu preciso ter cuidado. A verdade é que esse tipo de gente alimenta uma mente doentia, gente. E ele disse que estão tirando, mais uma vez, é igual o pastor que brincava de assediar a filha. Ele diz que, na verdade, não, foi por ocasião. Agora, diante de tantos escândalos que envolvem a prisão de pastores que cometem o crime de pedofilia, no Brasil aumentou para 70%. Você não ouve falar de ateu, você não ouve falar de agnóstico, você não ouve falar de religioso, você não ouve falar de satanista, são pastores. E eles vão dizer que isso é uma perseguição. E o evangélico que apoia esse tipo de coisa tem que tomar vergonha na cara. Então ficou claro que são pessoas com uma mente doentia, que dizem que Jesus regenera, que Jesus muda a natureza, que o pecado não tem domínio, mas essas pessoas, na verdade, reprimem os seus desejos, acreditando que tem um tal de Espírito Santo que está fazendo isso, mas na verdade, não existe Espírito Santo nenhum, não existe poder sobrenatural nenhum, tudo não passa, na verdade, apenas de repressão dos próprios desejos, coercitivo e coativo por uma moral cristã ou coação psicológica de juízo, que fazem com que alguns até evitem cometer esse tipo de prática, até que um ponto que não resistem, e vão para todo tipo de práticas desumanas, hostis. Esse tal de Jonas Pimentel, pastor, o vídeo está aqui, vou deixar na descrição, até vai abrir, quando você clicar vai abrir o link para você assistir. Ele tentou justificar, dizendo, não, olha, a gente estava só falando das responsabilidades dos pais, mas ele veio a público depois dizer que se um pai estiver brigando com a mulher e bater na mulher, é para ele enrolar uma toalha para não aparecer o hematoma. Eu aprendi, com a minha saudosa mãezinha, a merda quanto mais mexe, mais fede. É triste isso. Então, observe que não há nada, senhores, fora do contexto. O ilustríssimo doutor Leandro tem que fazer o papel dele. Eu entendo. Ele está sendo pago para isso. E, portanto, a verdade do fato pouco importa para ele. Para ele, o que importa é, a qualquer custo, tentar inocentar o seu cliente, ter o mérito na ação, e pouco importa se pastor está fazendo apologia ou não, ou se, sabe-se lá debaixo dos bastidores, como eu vou usar a Bíblia deles, a boca fala que o coração está cheio. Então, como é um vídeo muito curto, muito pequeno, eu quero pedir a você, evangélico, pastor, pessoas comprometidas com a moralidade dita cristã, ainda que a gente discorde teologicamente, biblicamente, ainda que vocês fiquem tão chateados com o professor por eu ser tão crítico e exigir um pouco de aprofundamento cognitivo de vocês sobre esses assuntos, comente aqui, o que você acha disso? É possível relativizar e afirmar que crianças são culpadas? Daqui a pouco, sabe o que vai estar acontecendo? Nós vamos estar normatizando e invertendo a punidade. Quem vai ser punido é a criança que por algum motivo foi responsável por levar alguém a abusar de si. Comente aqui, você, operador do direito. Não estou falando do jurista em si, mas a que ponto até a advocacia brasileira tem chegado. Como é de fato difícil o ofício de um advogado, principalmente quando para ele o que importa não é o que ele se torna, é o que ele ganha. E é por isso que, como futuro operador do direito, eu já decidi o caminho que eu quero. E pode ter certeza, não é o caminho do negócio,
Não é o caminho do quanto eu ganho, mas o caminho do que eu me tornarei. Porque quando o status quo está acima de tudo, você de fato vai na contramão da moralidade, da ética, da equidade no próprio direito, para defender aqueles que deveriam serem condenados por práticas ilícitas. Se você gostou deste vídeo, comente, compartilhe, deixe o seu like, marque aquele pastor que defende esse tipo de gente e diga para ele, tá aí um chá de moralidade de verdade para você. E aqueles que tentam atacar a minha dignidade, só resta lamento. Beijinho no ombro. Um abraço, espero vocês em um próximo vídeo, em uma próxima live, Brasil!